Bom dia, eu sou a Sofia e vim apresentar o nosso trabalho Os Lusíadas. Canto 1. Concílio dos Deuses. O canto 1 é construído pela proposição em que o poeta anuncia o que vai cantar, pela invocação de inspiração das ninfas, pelo dedicatório do seu poema ao rei Sebastião e pelo concílio dos deuses no Olímpio. Nesse concílio, os deuses iam decidir se ajudavam os portugueses a chegar às Índias ou se os impediam. Essa reunião é liderada por Júpiter, tendo estado presente em todos os deuses convocados. Júpiter decide ajudá-los, pois considera que os portugueses, pelos fatos passados, eles eram dignos de ajuda. Vênus apoia Júpiter nessa decisão, pois vê refletido nos portugueses a força e a coragem de seu filho Enéas. Marte decide também a favor dos portugueses, pois sentia-se apaixonado por Vênus. Baco, pelo contrário, não queria que os portugueses fossem para as Índias, com medo da perca de sua fama no Oriente. Canto número 2. Cantos que têm por temas de viagem da Vasco da Gama, o rei de Mombás, influenciado por Baco, convida os portugueses a entrar no porto para os destruir. Vasco da Gama, ignorando as intenções, aceita o convite, pois os dois condenados que mandavam a terra escolher informações tinham regressado com a boa notícia de que aquela terra de cristãos, na verdade, tinha sido enganados por Baco, disfarçado de sacerdote. Vendo, ajudada pela Neideiras, impede a armada de entrar no porto de Mombasa. Os emiraços do rei e o falso piloto, julgado por terem sido descobertos, põem-se em fuga. Vasco da Gama, apercebendo-se do perigo que ocorra, dirige para um preço a Deus. Vênus comove-se, vai a pedir Júpiter que o proteja os portugueses. Ao que ele acede e, para consolar, profetiza futuras glórias dos ilusitanos. Na sequência do pedido, Mercúrio é enviado à Terra e em sonhos indica a Vasco da Gama o caminho até Melinde, onde, entretanto, lhe preparam calorosa recepção. A chegada dos portugueses a Melinde é efetivamente saudade, com festejos, e o rei dessa cidade visita a armada, pedindo a Vasco da Gama que lhe conte a história do seu país. Canto 3. O canto 3 fala sobre a Batalha de Ourique, que narra a lenda da Batalha de Ourique, em que o fundador de Portugal derrota 5 reis mouros. Depois de ter uma visão de Cristo, por este motivo pinta os 5 escudos e os 30 dinheiros na bandeira de Portugal, que também comenta sobre a dinastia de Borgonha. Nessa última cidade, Dom Afonso acaba sendo cercado por Rei de Leão, e Camões introduz o seu herdeiro, Dom Sancho I, na história, que se torna no assunto do canto. Inês de Castro. Inês de Castro era a amante de Dom Pedro, que teve o seu amor proibido por conta que ele era casado. A mulher, tempo depois, morreu e ela foi assumida por Dom Pedro. Eles se casaram casualmente, mas foi assumida como rainha depois que ela morreu. Gama prossegue a narrativa da história de Portugal. Conta agora a história da segunda dinastia, desde a Revolução de 1375 até o momento do reinado de Dom Manuel, em que a armada de Vasco da Gama parte para a Índia. Após a narrativa da Revolução, incide na figura de Nuno Álvares Pereira e na Batalha de Aljubarrota, segue-se os acontecimentos do reinado de Dom João I a Dom João II, e é assim que surge a narração dos preparativos da viagem à Índia, desejo que Dom João II não consiga caracterizar antes de morrer, e que iria ser realizada por Dom Manuel, a quem o seu cinto Arcanques aparece em sonhos, profetizando futuras glórias no Oriente. Esse canto termina com a partida da armada, cujos navegantes são surpreendidos pelas palavras profeticamente pessimistas de um velho que está na praia entre a multidão. É o episódio do velho do Rastelo. Canto 5.
Vasco da Gama prossegue a sua narrativa ao rei de Melinde, contando agora a viagem da armada de Lisboa a Melinde. É uma narrativa de grande aventura marítima em que os marinheiros observaram os diversos fenômenos marítimos que ocorrem durante a viagem, incluindo a aparição de um monstro. O Adamastor. Apareceu um gigante ao dobrar o cabo das tormentas. Era o Adamastor. E dizia que aquele mar lhe pertencia e quem se tinha atrevido a entrar nele tinha morrido. Depois Vasco da Gama põe-se de pé e pergunta ao gigante quem era. Chocado, o gigante responde-lhe e conta a história da sua vida. Tinha sido transformado num cabo por Júpiter por amar Tétis, um amor que não é correspondido. Canto 6. Fim da narrativa de Vasco da Gama. A armada sai de Melinde, guiada por um piloto que deverá ensinar-lhe o caminho até Calicut. Baco, vendo que os portugueses estão prestes a chegar à Índia, resolve pedir ajuda a Neptuno, que convoca um conselho dos deuses marinhos, cuja a decisão é apoiar Baco e soltar ventos para fazer afundar a armada. Decorria o conselho dos deuses marinhos quando a armada portuguesa foi interceptada por uma tempestade proveniente dos ventos que Éolo soltará por ordem dos deuses. É esse um episódio simbólico em que se entrelaçam os planos da viagem dos deuses, portanto a realidade e a fantasia. Esta tempestade é o último dos perigos que a armada lusitana teve que enfrentar para chegar ao Oriente, e Camões descrevia de uma forma bastante realista, tanto relativamente à natureza, quando se referia à fúria destes relâmpagos, raios, trovões, ventos, como relativamente ao sentimento de aflições sentido por parte do marinheiro. Mais uma vez, Vênus ajuda os portugueses a atingir o seu objetivo, visto que os considera um povo semelhante ao seu povo latino. Resumo do canto 7. Este conto é iniciado fazendo comparação dos feitos dos portugueses contra os muçulmanos. Com a expansão do cristianismo, houve a Guerra Santa com conflitos internos na Europa. Na visão de Camões, reis, nobres das outras nações perdiam guerras. Quanto aos alemães, franceses, ingleses, eles renegavam sua própria fé e enfraqueciam o poder cristão. Já os italianos eram corruptos porque lutavam contra os outros com o objetivo de ganho pessoal. Só os portugueses eram mais nobres quanto suas intenções, lutavam contra os mouros e turcos. E Vasco da Gama acaba enviando uma carta ao soberano, mas como esse lugar era novo para ele, acabava que ele não entendia o que diziam e também não sabia se comunicar. Depois acabou encontrando Monsaide, um mouro hispânico que falava castelhano, que o acolheu e serviu de tradutor. E esse mesmo homem o leva à frota e explica para os portugueses sobre religiões, geografia, política, história e dos costumes da Índia. Os dois, Monsaide e o capitão, se encontram com o Catual, que é um ministro, e os acompanha até Samorim. A descrição que os portugueses acabam vendo é um dos exemplos da sociologia, da interpretação de uma nova cultura absoluta, e é proposto um tratado comercial que, enquanto o soberano indiano pondera, a embaixada volta à nau-capitania, que se encontra um painel onde representa a história de Portugal. Antes de tudo isso, Camões conta um pouco de sua biografia e conta que está indignado pelo modo que foi tratado pela sua pátria, que só pretende cantar a glória portuguesa. No canto 8, Baco intervém de novo, aparecendo em sonhos um sacerdote investigando contra os portugueses. Vasco da Gama consegue partir, mas sem as fazendas que traziam. Inicia-se aí uma viagem de volta para Portugal e segue-se o episódio da Ilha dos Amores. Vênus e Cupido preparam uma recepção aos portugueses para compensar-lhes os sofrimentos. Canto número 9. Após vencer algumas dificuldades, o português sai de Calicut e inicia a viagem de regresso à pátria. Vênus decide preparar uma recompensa para os marinheiros.
fazendo chegar à Ilha dos Amores. Para isso, manda seu filho Cupido desfechar de setas sobre as ninfas que, feridas do amor e pela deusa instruídas, receberam apaixonadas os portugueses. A armada avista a Ilha dos Amores, e quando os marinheiros embarcaram para caçar, vêm as ninfas que se deixam perseguir e depois seduzir. Tétis explica a Vasco da Gama a razão daquele encontro, referindo às futuras glórias que lhe serão dadas a conhecer. Após a explicação da simbologia da ilha, o poeta termina tecendo considerações sobre a fama de alcançar a fama. Canto 10. As ninfas oferecem um banquete aos portugueses. Após uma invocação do poeta a Calíope, uma ninfa faz profecia sobre as futuras vitórias dos portugueses no Oriente. Tétis conduz Vasco da Gama ao cume de um monte para lhe mostrar a máquina do mundo e indicar nela os lugares onde chegará o Império Português. Os portugueses despedem-se e regressam a Portugal. O poeta termina lamentando-se pelo seu destino infeliz de poeta incompreendido por aqueles a quem canta e exortando o rei de Sebastião ao continuar a glória dos portugueses. E assim eu finalizo o nosso trabalho. Tchau!